Livro de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós queremos estar lendo. Se você trouxe a sua Bíblia, trouxe o seu aplicativo, você pode estar acompanhando, ou pelo telão também, acompanhando a leitura da palavra. O texto diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Até aqui a leitura desse texto. É interessante que no começo dessa carta, Tiago está escrevendo, ele já começa dizendo algo. Não sejam muitos de vocês mestres, porque à medida que ensinamos, muito mais é cobrado. Muito mais. Quanto mais nós sabemos, porque vai ensinar, quem que vai ensinar? Aquele que já aprendeu. Eu aprendo algo, eu vou ensinar. Comemoramos e fizemos um momento especial para os mestres, para os professores no domingo passado, para honrar cada um deles, mas principalmente por entender isso, cada mestre, cada pessoa que vai ensinar, ele aprendeu, agora ele pode ensinar. Mas existe uma cobrança maior. Existe uma cobrança maior. É assim. Muito mais se espera daqueles que já estão ensinando. Eles têm que estar num nível acima, têm que crescer para poder falar, para poder ensinar. E eu lembro que no dia da minha ordenação, e já faz algum tempo isso, entre tantos abraços, tantos cumprimentos, tantos beijos, uma pessoa me disse algo e eu não lembro quem foi. Eu acho que nem era para lembrar mesmo, mas era para gravar a frase. Uma pessoa disse assim: agora, pastor, muito mais será cobrado. E é verdade, é assim. Aquilo naquele momento entrou como uma espada dentro de mim. Porque existe um nível de cobrança. Então eu não vou aprender, porque daí eu não sou cobrado. Não, não é assim. Nós precisamos aprender, precisamos conhecer, para que a gente possa entender toda a palavra de Deus. Temos falado sobre isso, semana após semana, a importância de conhecermos a palavra, de caminharmos na palavra. Mas hoje eu quero falar sobre algo que muitas vezes a gente não comenta, que é o poder
das palavras. Não a palavra, mas as palavras. Comentar sobre o poder das palavras que nós declaramos, que nós falamos. E muitas vezes, e aliás o dia todo é assim, eu não sei quanto a você, mas eu falo o dia inteiro, né? Você tem que falar, toda hora você está conversando, está falando alguma coisa, você vai falar e vai expressar algumas coisas. Só que nós não observamos com atenção aquilo que nós estamos falando. Nós não prestamos atenção, muitas vezes nós não prestamos atenção no que nós falamos. Sai da nossa própria boca. E é assim. E você pode ver em detalhes. Eu lembro que logo que eu casei, logo que nós casamos, já vieram os filhos, meio seguidinho assim, os filhos também. E a gente quis que fosse assim, foi desejo nosso. E quando vieram os filhos, a minha esposa com muita sabedoria, tinha algumas músicas, aquelas canções de ninar, talvez você já tenha ouvido ou tenha cantado para alguma criança. Tem algumas músicas que dizem do boi, de cara não sei o quê, e pega essa criança. Eu falei, que coisa para você declarar para uma criança, né? Você já começa, está no colo, nem aprendeu, nem sabe falar ainda, e você já começa a declarar essas coisas. E a minha esposa, ela sempre dizia assim, não, isso não é música para cantar para criança. Não se pode falar essas coisas. E eu falei, olha que interessante, né? E muitas vezes a gente não presta atenção. Tantas coisas para você cantar para uma criança, tantos louvores para você cantar para uma criança e coisas para você declarar, para abençoar a criança que está ali no teu colo. Você vai colocar, tem medo de careta, né? Vem pegar porque ela tem medo de careta. Meu Deus, que coisa estranha isso. Mas a gente faz isso. Talvez até muito mais do que a gente pense. Se você começar a cuidar, você vai ver que muito mais vezes você começa a declarar palavras que não deveriam estar saindo da nossa boca. E há poder nas nossas palavras. Você acredita nisso? Que tem poder nas nossas palavras? Existe poder nas nossas palavras. Aquilo que eu falo, e isso não é pensamento positivo, não é questão de você começar a ver a parte mística disso. Mas é entender que quando eu libero algo, e nosso Deus fez assim, Ele também fez através da palavra, nos ensinando que nós devemos cuidar das palavras que falamos. As nossas palavras têm poder para confortar. Eu posso usar a minha palavra para confortar, e quantas pessoas precisam de uma palavra de conforto, querem ouvir uma palavra de conforto, e é bom que seja assim. Podem ser usadas para animar alguém que está desanimado, está cabisbaixo, está lá olhando para o chão. A tua palavra pode fazer uma diferença e você mudar a vida dessa pessoa. Pode gerar um sorriso. Através de uma palavra tua você gera um sorriso, gera esperança, renova a vida. Mas também pode causar choro, pode causar tristeza, pode causar contendas, desconfianças, mágoas e até morte. Através da mesma palavra, origina da mesma boca, e vai falar e vai declarar. A Bíblia diz em Provérbios, e Provérbios é um livro que fala muito sobre sabedoria, e ensina a cuidar da língua, ensina a cuidar da boca, daquilo que nós falamos. Em Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. A morte e a vida. Quando eu falo algo, eu posso gerar morte ou eu posso gerar vida. É dessa forma. O que bem utiliza bem o poder da língua, da palavra, come do seu fruto. Ou seja, eu vou me alimentar daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou produzindo. Se as minhas palavras são de morte, é disso que eu me alimento. Por isso existem tantas pessoas amargas, amarguradas, sofrendo. Elas mesmas começam a declarar e estão se alimentando daquilo. Você já parou alguma vez para reparar as palavras que você tem declarado? Porque muitas vezes as palavras vão saindo, você não presta atenção. Comece a prestar atenção naquilo que você fala, como se você não fosse você que estivesse falando. Comece a deixar escutar aquilo que você está falando. E eu não estou falando só naqueles momentos de raiva, não, o tempo todo. Porque nos momentos de raiva, às vezes sai até um palavrão. Quando você vê, opa, o que aconteceu? Como que isso escapou?
como que isso escapou? Até no carro tem uma peça do carro ali, um lugar onde você segura quando dá a freada, que tem o nome de um palavrão. Eu nem sabia disso quando falaram o nome daquilo. Eu falei, o quê? Esse é o nome daquilo? Por quê? Porque a primeira coisa que você pensa quando dá uma freada. Eu falei, mas não devia ser, né? Não devia ser essa coisa que devia passar na minha cabeça. Devia ser outro nome, então. Devia ter um outro nome. Deus me ajude, sei lá, alguma outra coisa. Mas ali, naquele momento, quando você... Opa, escapou, saiu. E você observar aquilo que você tem falado. O poder das palavras, Hoje, atualmente, a gente ouve muita coisa. Nós estamos num tempo onde as informações são muito rápidas e muito intensas. Antigamente, por uma pessoa, para ela poder se instruir, era através de livro. Tinha que pegar o livro, ia lá na biblioteca. Quantas vezes eu tinha que fazer trabalho. Vamos lá na biblioteca, pegar um livro, não sei o quê. Hoje não. Você pega, vai lá no computador, pega o celular, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. É isso, quer dizer tal coisa. Você tem um acesso, nós temos um acesso muito rápido a informações. A todo tipo de informação. Vemos programas de TV, ouvimos músicas, navegamos na internet. Aliás, a internet é um caso à parte, né? É um caso à parte. Porque tem muita informação. E nem sempre nós sabemos se aquilo é verdade. Ou você coloca a tua mão no fogo por tudo que está na internet. Está na internet, é verdade. Está lá, foi publicado. Alguém escreveu aquilo, é verdade. Nem sempre. No entanto, muitas vezes a gente até reproduz. A gente sai contando, você sabia o que aconteceu? Olha, tal coisa assim. Você nem sabe se aquilo é verdade. Vai põe já no teu WhatsApp e já divulgou para todos os grupos. Daqui a pouco tem, me perdoe. Eu acho que eu devia ter pensado antes de publicar aquilo. E muitas vezes a gente fala, muitas vezes a gente escreve. Hoje, com a facilidade de divulgar, não é só a fala. Na escrita, eu também divulgo tantas coisas. Eu vou colocar tantas coisas e vou liberar palavras. Somos bombardeados por informações, muitas informações. Mas da mesma forma que nós recebemos, nós liberamos essas palavras. E muito raramente nós paramos para prestar atenção nos efeitos das nossas palavras. Algumas vezes da nossa boca sai elogio, mas também saem algumas mentirinhas. Não, mas isso aqui é para o bem. Não tem como ser para o bem. Não dá para falar. Saem desaprovações, saem às vezes informações inconfidenciais, que nós não podíamos falar, saem da nossa boca, normalmente de outras pessoas. Né? Quando sai informação confidencial, dificilmente é da gente. Isso aqui tem uma coisa minha que eu queria espalhar para todo mundo. Não, eu vou espalhar de outra pessoa. De mim, não. As minhas coisas eu escondo. Algumas vezes até saem informações da nossa vida pessoal, exposição, mas é muito mais raro. Mas precisamos refletir sobre o poder das palavras todos os dias. E o poder da palavra é facilmente detectável. Eu detecto muito facilmente o poder das palavras. Se aquilo que eu estou falando está gerando transtorno, está gerando injustiça, está gerando contenda, eu não tenho pronunciado palavras boas, palavras de vida. É assim, se o que eu falo não gera, tem que ser de acordo com aquilo que eu estou falando. Se gera outra coisa, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando. Porque é diferente quando as pessoas estão com a gente. Se alguém vai estar com você, ela vai estar perto de você, ela vai se alegrar por estar na tua presença. Ela vem para buscar conselhos. E é tão bom quando as pessoas vêm para buscar conselhos, sabendo, puxa, você tem algo para me dizer. Você tem algo, a palavra que você vai me dizer, eu sei que eu posso pôr em prática e vai mudar a minha vida. Vai mudar a minha vida. Pessoas que sentem falta de estar com você, por ouvir a tua voz, por ouvir aquilo que você tem falado, isso é sinal que você tem liberado palavras boas. Se muitas pessoas não têm procurado você para ouvir conselhos, para ouvir palavras de ânimo, comece a ligar a tua antena. Fala assim, espera lá. O que eu tenho falado? O que eu tenho dito?
Palavras vivificam. Palavras geram transformação, geram vida. É para ser assim. Não é para lançarmos palavras ao vento. Palavras ao vento. Eu vou falando. O que me dá na telha, eu vou falando. E eu falo mal do marido, falo mal da esposa, falo mal do chefe, falo mal do funcionário. Eu vou falando mal das pessoas em geral. Todo mundo que tem, eu vou criticando. Isso aí não, isso também é assim. Esse também não tem jeito. E muitas vezes quando você está falando mal de alguém, não sei se você já percebeu, sempre tem alguém que vem ali para ajudar, entre aspas, a pôr lenha na fogueira. Nós temos que pensar o que tem ocupado o nosso coração. Porque a Bíblia diz que a nossa boca fala o que o coração está cheio. Meu coração vai estar cheio. Eu vou falar aquilo que meu coração está cheio. Quando você vê, está saindo. Se o teu coração está cheio de coisas boas, quando você falar, vão sair coisas boas. Se o teu coração tem amargura, tem revolta, tem raiva, quando você falar, vão sair palavras que vão demonstrar isso. Ou demonstrar essa raiva que você está sentindo. E nós amados, devemos nos espelhar em Jesus, refletir Jesus em gestos e palavras. É dessa forma. Uma vez Jesus estava falando, e ele estava falando sobre ele ser o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Só que ele percebeu que os discípulos eles estavam murmurando. Os discípulos, ao ouvirem ele falando assim, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. E eles começaram a murmurar entre eles, olha aqui, aqueles comentários paralelos ali. E Jesus diz assim, as palavras que eu digo são espírito e vida. As palavras que eu digo, olha o que Jesus está dizendo para nós. E ele é o nosso modelo, é o nosso super-herói, como cantamos agora há pouco aqui junto com as crianças. Ele é o nosso super-herói, ele é o nosso modelo. Diz assim, as palavras que eu digo são espírito e vida. Vida, tem que gerar vida, amados. Tem que gerar vida. Às vezes a Bíblia até diz que às vezes nós devemos ficar calados para evitar falar tanto, para falar alguma besteira. Diz que até o tolo, quando fica calado, parece sábio. O tolo ficou quietinho, até que está com uma cara de sábio hoje. Por quê? Porque não estão saindo aquelas palavras que normalmente saíam. Tem poder nas nossas palavras. E nós devemos parar de falar palavras de maldição. Devemos parar de falar essas palavras que declaram maldição. Você não merece isso. Os teus filhos não merecem isso. Os teus netos não merecem isso. Normalmente são os pais que liberam palavras de maldição em casa, o tempo todo, vão dizendo tantas coisas. Temos que tomar cuidado. E uma forma de fazermos isso é parar sempre para pensar antes de falar. Tem gente que fala, depois pensa. Mas tem que ser o contrário. Eu penso, depois eu falo. Se eu fizer dessa forma, se eu pensar antes, aquelas palavras que saem nos momentos de raiva, nos momentos de angústia, elas não vão sair. Porque aquilo foi no momento, eu nem pensei no que eu falei. E quando eu vi, já tinha falado. Aquilo contamina. Nós precisamos dominar a ira, ter autocontrole, para não transformar as nossas palavras em armas destruidoras. As nossas palavras podem se tornar armas destruidoras, que vão causar tanto estrago. E nem sempre é só o que eu digo, mas a forma como eu digo. Quantas vezes em aconselhamento alguém vem falar assim, poxa, olha pastor, não é o que a pessoa diz, não é o que meu marido diz, não é o que minha esposa diz, mas é a forma como diz. É aí que pega, o jeito que está falando é que me pega. É dessa forma. Eu posso falar as mesmas coisas de uma outra forma, mais tranquilo, com mais calma, e muda. E se eu falo dessa forma, muda. Tudo pode ser dito com respeito, de uma forma amável, amorosa, tranquila. É dessa forma. Muitas vezes, o que você pode falar, muitas vezes era uma crítica, você diz, não, mas era uma crítica construtiva. Muitas vezes uma crítica construtiva, ela pode se tornar destrutiva pelo jeito de você falar. Até a tua intenção era boa, você queria fazer uma crítica construtiva mesmo, mas a forma como falou pesou tanto que essa crítica ficou destruidora. Muitas vezes o silêncio é realmente melhor do que qualquer outra palavra. Às vezes é melhor ficar quieto e não falar.
Outra tática para a gente evitar ofender com palavras, tanto no corrigir filhos, também como expressar desacordo com um cônjuge ou num colega de trabalho, no ambiente de trabalho, existem algumas dicas. Nos momentos de ira em que você não consegue se controlar, é melhor abandonar a comunicação e tentar se acalmar. Não é hora de falar. Muitas vezes não é hora de falar. Eu devo parar, peraí, não é nesse momento. Eu estou com muita raiva agora. Se eu falar, eu vou extrapolar. Controle as emoções, respire fundo. Conta 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, até onde precisar. E controla as emoções. Procure escutar mais do que falar. Escuto mais do que eu falo. Elimine palavras negativas, palavras de maldição. Isso ajuda a diminuir a raiva que muitas vezes sentimos. Use palavras amáveis. A Bíblia diz, use palavras amáveis. Diz que as palavras amáveis, as palavras agradáveis, são como favo de mel. Aquele mel docinho, gostoso. Assim, essas são as palavras suaves. São essas palavras que devem sair da nossa boca. Não custa nada você usar palavras amáveis. Não custa nada. Não custa nada você fazer isso, mas vale muito. Vale muito quando você usa palavras amáveis. Esse texto que nós lemos em Tiago, ele fala sobre o poder das palavras. Ele diz e compara com algumas coisas. Ele alerta do risco do mau uso da palavra e compara com diversas coisas. A primeira comparação que faz é com um cavalo. Eu não sei se você já pegou um cavalo que nunca foi domado, já tentou montar nele, já? Ninguém, aqui ninguém é disso aqui, ninguém entende dessas coisas. Mas não tem como você subir nesse cavalo. Não tem nem como pôr a sela nesse cavalo. Você não vai conseguir caminhar com esse cavalo, não vai poder usar. Mas de repente você vai fazer a doma. E na doma, como é que eles fazem? Primeiro vão colocando aquelas peças que vão colocando, que compõem todo o arreio, né, do cavalo, que é a sela, o freio, enfim, todas as peças que compõem ali. E eles vão acostumando aos poucos, até a hora que eles colocam o freio. E quando colocam o freio, eles já conseguem controlar. Mas pôs aqui na boca, um animal enorme daquele, forte, põe ali o freio e ele consegue caminhar como se fosse o animal mais dócil do mundo. Aquele animal feroz que empinava, que fazia um monte de coisas, de repente está ali mansinho, está na tua mão, você traz ele, vamos aqui, venha, vai puxando ele, vai subir nele, vai andar, vai dar direção, agora eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda. E é com isso, com esse animal, que a Bíblia compara as nossas palavras, para que a gente possa entender. Compara também com um navio. Ele diz assim, um navio, por maior que seja, aqueles transatlânticos, aqueles que fazem cruzeiro marítimo, aquela coisa enorme, gigantesca. O pessoal sempre falava, faça uma viagem de navio, faça uma viagem de navio. Eu falava, aqui fazer viagem de navio e tal. Mas é muito legal. Depois que eu fui, eu falei assim, mas é muito bom fazer uma viagem dessa. Vale a pena. É um negócio muito gostoso. Mas aquele transatlântico, aquele navio gigantesco, você vai olhar, tem um lemezinho lá. Ele que controla. Se não tiver aquele leme, ele vai bater, vai fazer um monte de coisa, não vai conseguir conduzir para onde ele quer ir. Tão pequenininho é esse leme, mas ele conduz, ele vai singrar os mares. E a Bíblia diz, a língua é assim. As palavras que saem da nossa boca são dessa forma. Se não for dominada, controlada, pode causar prejuízos, estragos muito grandes. Compara também com uma fagulha, um pequeno, como é que chama aquilo? Faísca de fogo, uma centelha de fogo, aquela fagulhazinha. Às vezes alguém está no carro e joga o cigarro, né, aqueles que fumam, pega assim, joga no mato. Daqui a pouco tem um incêndio gigantesco. Mas começou ali com um cigarrinho que foi jogado pela janela inadvertidamente. Tão pequenininho que qualquer pessoa chegava lá, opa, tem uma fagulha aqui. Pronto, acabou. Apaguei.
Só que depois que vira um incêndio, tem que chamar equipes especializadas, tem que fazer uma série de coisas, e muitas vezes nem consegue reverter esse fogo. Causa tanta destruição. A Bíblia compara com essa fagulha as palavras que nós saímos. Assim é o poder da língua. Muitas vezes através de fofoca, né? Fofoca, aquilo que você sai contando, você sai espalhando por ali, para cá, para lá. Eu não consigo guardar nada, eu tenho que contar para alguém. A Bíblia fala sobre a fofoca também, você sabia disso? A Bíblia fala de todo que é assunto. A Bíblia fala, está lá em Provérbios, diz assim, Provérbios 20, 19, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Olha o que a Bíblia está falando. Olha como a Bíblia vai tratando de todos os assuntos. O mexeriqueiro revela o segredo. Não se meta com essa pessoa. Não se envolva com pessoas dessa forma. Cuidado, né? Tem pessoas que gostam de espalhar. São como labaredas de fogo. Aquilo se espalha. E depois não tem mais como segurar. Não tem mais como segurar. Assim é o poder da língua. E existe uma história, e muitas vezes a gente ouve essa história e não sabe nem quem é o autor da história. Mas conta que Sócrates, um dos filósofos gregos, né, ele, toda vez que alguém vinha falar, olha, eu preciso te contar algo, Sócrates, eu preciso te contar algo. Eu falo assim, você já passou pelas 3 peneiras? Como assim? Não, o que você vai contar? Passou pelas 3 peneiras? Se passou pelas 3 peneiras, pode me contar. Porque a peneira ela deixa algumas coisas passar e outras não. Aquilo que tá diferente lá está num tamanho acima daquilo. Eu não quero isso. Eu vou eliminar. Não vai passar nas peneiras. E as 3 peneiras são a peneira da verdade, da bondade e da necessidade. As 3 peneiras que Sócrates mencionava. Alguém ia contar alguma coisa, ele perguntava, o que você está me contando? É verdade? É verdade o que você está me falando? Se não for verdade, eu não quero nem ouvir. E a internet é campeã nisso, de espalhar notícias que não são verdade. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, ele não é cristão, um conhecido meu, um amigo meu, e ele diz assim, é impressionante, você põe um artigo em qualquer lugar, pode ser no jornal, pode ser na internet, aonde você postar, as pessoas acreditam. As pessoas acreditam que aquilo é verdade, é impressionante como que é isso. E nós temos que entender primeiro, é verdade? Se passou por essa peneira, é verdade? Você tem que perguntar, passa pela peneira da bondade. O que você está me contando é bom? Vai acrescentar algo? Vai edificar alguém? Não, não vai. Então também não passou nessa peneira. Não vou levar adiante. E por fim, a terceira peneira é da necessidade. É necessário, aquilo que você está me contando, é necessário você me contar? Eu preciso saber disso? Porque hoje, como estão as informações, quanto das informações que você recebe você consegue reter? Eu não sei se tem um índice estatístico disso, mas não tem como alguém reter tudo que ouve. Não tem como. Então, é necessário que eu saiba dessas coisas? Se passou pelo crivo das 3 peneiras, ok, então me conta. Ah, é verdade, é bondade, passou pela bondade, passou pela necessidade, então pode me contar que aí eu sei que eu vou ser edificado de alguma forma, isso aí vai de algum jeito me acrescentar. Essa experiência é uma experiência de Sócrates, um grande pensador, um grande filósofo, mas ele não conhecia Deus, ele não conhecia Jesus. Se ele não conhecendo a Deus nem a Jesus, ele conseguia ter esses pensamentos, quanto mais nós, que temos a direção do Espírito Santo, nós podemos filtrar ainda melhor, podemos ir além e cuidar de tudo, para que nenhum comentário saia, para que nada seja falado. O texto que lemos em Tiago diz, a língua é fogo, a língua é fogo. Então ela vai lançar coisas e pode se queimar, ela pode corromper, pode contaminar. Provérbios 17, 9 diz assim, aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos.
Uma ofensa perdoada, ela resolve e acerta tudo. Mas quando eu começo a falar coisas, eu posso separar bons amigos. E quantos amigos você já não perdeu por causa de uma fofoca? Por causa de um comentário que saiu, nem foi de você, mas de uma outra pessoa. Muitas vezes acontece isso. Compara também com o veneno. Da mesma forma como o veneno. Igualzinho. Faz um estrago, é mortífero, traz morte. Se eu não consigo domar a minha língua, eu não vou ser perfeito. Eu devo abrir a minha boca e declarar palavras que venham para edificar. A língua, normalmente, ela é indomável. E se ela for venenosa, ela vai fazer muitos estragos. O Benjamin Franklin foi um dos presidentes dos Estados Unidos. Talvez se você conheça ele, é só tirar do seu bolso aquela nota de $100, você já vai ver ali. Está ali o Benjamin Franklin, está lá ele. Pode olhar que ele está lá. Ele diz o seguinte: o animal mais terrível do mundo, tem sua toca atrás dos dentes. Atrás dos dentes, está aqui, cercadinho aqui, a língua. O animal mais terrível, ele pode causar tantos erros. As palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. A língua do sábio, ela deve trazer cura. O texto ainda compara com uma fonte. Diz assim, uma fonte, olhe para uma fonte. A fonte, ela vai produzir uma água doce, uma água boa, ou uma água ruim, amarga. Talvez a gente não dê tanto valor nisso, mas para aquelas pessoas que viviam no deserto, quando eles chegavam perto de uma fonte, eles já queriam provar para saber que água era essa. Porque se fosse boa, eles podiam ficar uns dias ali. Se fosse uma água amarga, vamos embora daqui. Isso aqui não dá para ficar aqui é perigoso. E é da mesma forma que a Bíblia compara, com uma fonte, algo precioso. A fonte, ela vem e ela sacia o sedento, o cansado. Assim é a boa palavra. Ela vem para trazer esperança no meio do desespero. Essa é a marca que todos nós, como cristãos, devemos ter. Devemos usar das palavras, a boa palavra, a palavra agradável. Outra coisa que precisamos aprender é que quando vamos usar as palavras, muitas vezes a gente tem que criticar, muitas vezes a gente precisa elogiar. E eu creio que existe um segredo aí. O segredo é, quando você for elogiar alguém, faça isso em público. Quando for criticar, critique no reservado. Critique separadamente. Critique reservadamente. É assim que nós devemos fazer. Porque foi assim que o nosso Deus ensinou. Jesus, ele decide ser batizado nas águas. Né? E o texto da palavra de Deus diz que no momento do batismo de Jesus, e nós estamos pensando em fazer um batismo aqui. Não sei ainda o dia, mas a gente está pensando como que nós vamos fazer. Eu creio que está na hora da gente fazermos um batismo aqui, que é algo muito especial. Mas no batismo de Jesus, diz que uma voz lá do alto, uma voz alta, grossa, grave, diz assim: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas Deus, o próprio Deus, ele estava vendo o que Jesus estava falando e diz assim: eis o meu filho. Até aí nada demais. Todo mundo sabia que ele era filho. Todo mundo sabia que estava ali o Filho de Deus. Mas ele acrescenta: eis ali o meu filho amado. O filho que eu amo. Deus declarando essas palavras. Olha como você tem que fazer. Tudo que a Bíblia nos ensina é para o nosso aprendizado. Diz assim: declare isso. Eis o meu filho amado. Eis o meu filho amado. E não só isso. Ele não é só amado, não é aquele filho que eu me orgulho. Ele é muito mais. Eu me comprazo, eu tenho prazer nas coisas que ele faz. Olha o que Deus está declarando. Olha como Deus faz e é o que nós devemos fazer. Deus elogia publicamente Jesus. Ele elogia diante de todo mundo que estava ali. Olha, esse é o meu filho amado. Por quê? Porque é para a gente fazer igual.
É para fazermos da mesma forma. Aliás, Jesus ele ia passar em seguida ali, depois dessa passagem, já vem um momento onde Jesus ia estar passando ali pelo Monte da Tentação. 40 dias, 40 noites em jejum, passando por tantas lutas, tantas provações, o diabo vindo ali oferecendo, fazendo algumas propostas. E Deus fala assim, eu preciso dar um ânimo, eu preciso colocar diante dele, ele precisa saber que aquilo que ele está fazendo é assim, que ele vai poder enfrentar, ele vai poder vencer todas as coisas. Às vezes a gente não faz essas coisas, a gente não faz isso. E nós precisamos fazer, nós precisamos liberar palavras, elogiar publicamente. Deus está dizendo assim, é completa a minha alegria, Ele me dá prazer em tudo que faz. Muitas vezes é mais fácil a gente falar do desgosto que nós temos. Ah, você me deu um desgosto, você me deu um desgosto. Mas a gente tem que falar também das conquistas, dos motivos. E também bem dizer e não maldizer. Abençoar e não amaldiçoar. É só você mudar uma frase. Em vez de você dizer assim, você não faz nada direito. Você não faz nada direito. Será possível que não tem nada que você consiga fazer direito? Você pode dizer, vai lá, se esforce. Você vai conseguir. Você vai conseguir. É assim que você muda um contexto, o jeito de falar as coisas. Com as nossas palavras, nós podemos estimular as pessoas para que elas vençam qualquer situação. Qualquer situação. Uma mulher que chega para o marido e traz uma palavra para ele antes de sair de casa, ele vira um leão, ele sai, ele vai lutar e vai fazer todas as coisas. Da mesma forma, o marido que chega e fala as palavras corretas, agradáveis para a mulher, ele vai ter ali a mulher companheira sempre presente do lado. Amados, é a forma de falar. A Bíblia também compara com fruto. Ele diz assim, da mesma forma como a figueira não pode produzir azeitonas, e uma videira figos. É da mesma forma, compara com fruto. O fruto é um alimento e cada um tem um sabor especial. Cada um tem um sabor especial. O livro de Lucas diz o seguinte, nenhuma árvore boa, Lucas 6, 43, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Esse momento Jesus está falando ali sobre o Sermão do Monte. Ele está dizendo assim, nenhuma árvore ruim vai dar fruto bom. Por isso você tem que ver o que tem dentro do teu coração para ver o fruto que vai dar. Se é pelo fruto que seremos conhecidos, esse fruto é aquilo que vai sair da nossa boca. É dali. Jesus ele está nos ensinando, queridos, que a nossa boca reflete o que o coração está cheio, o que o coração sente. É isso que a nossa boca vai dizer. E o que contamina é aquilo que sai da boca, porque ele vem do coração. Portanto, nós devemos tomar cuidado com as palavras, mas também de onde elas procedem. Falar pouco é ter um coração que encontrou descanso em Jesus. Quando eu falo pouco é porque eu encontrei descanso nas palavras. Falar a verdade é ter um coração que vive no reino. Eu vivo no reino, eu só posso falar a verdade, não tem outra coisa para falar. Aliás, vai passar sempre na primeira peneira. Tudo que eu falo vai passar na primeira peneira, porque é verdade. Falar com brandura, que é uma das regras, é um hábito que nós devemos adotar, é ter um coração dominado pelo Espírito Santo. Eu vou falar com brandura, eu vou falar de uma forma dócil. É assim, porque o Espírito Santo me direciona. Para que eu possa ter um novo coração, eu preciso que os meus lábios falem palavras de bênção. Existem algumas frases que nós não podemos mais falar. Existem algumas coisas que não devem mais sair da nossa boca e nós devemos tomar cuidado com isso. Uma dessas palavras, dessas frases é, eu não posso.
Muitas vezes essa frase sai automática. Eu não posso. Não sei o quê. Eu não posso. Já sai automático. Eu não posso, eu não consigo. Mas a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Todas as coisas. Então como é que eu posso declarar que eu não posso? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente acaba declarando, eu tenho medo. Eu tenho medo. Por que você não fez? Eu tenho medo, eu tive medo, tantas coisas. Mas a palavra diz que nós não recebemos um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. É esse espírito que está em nós, um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É esse espírito que é colocado sobre as nossas vidas. Outras vezes declaramos, eu sou fraco, eu fui fraco, eu sou tão fraco. E declaramos tantas vezes, mas a Bíblia diz, o Senhor é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Então eu não posso ser fraco. Se eu sou como Ele, eu vou ser forte da mesma forma. Outras vezes declaramos, eu sou tão pequeno. Quem sou eu? Eu sou tão pequenininho. Mas a Bíblia diz, maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em mim. Então eu não sou pequeno. Outras vezes declaramos, eu sou doente. Eu sou doente, eu sou tão doente, eu tenho tantas enfermidades. Mas a palavra diz que Jesus já levou toda a enfermidade, toda a enfermidade. Ele carregou as minhas doenças. Então, eu não estou doente. Outras vezes declaramos, eu estou tão preocupado, eu estou tão preocupado. Eu estou tão preocupado com algumas situações, eu não sei como é que vai ser amanhã. Eu não sei como é que eu vou resolver as questões amanhã. Eu ando tão preocupado com isso. Mas a Bíblia diz, porque eu posso lançar fora toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Eu posso lançar fora toda ansiedade, não cabe mais. Você vê que tem palavras, frases que a gente costuma declarar corriqueiramente, que não cabem mais nas nossas vidas. A outra que eu digo assim, não, mas eu já estou condenado mesmo, para mim não tem chance. Não tem esperança, não tem jeito. Eu estou condenado a isso. Mas a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, nada. Mas nós precisamos tomar cuidado com as palavras que temos declarado, com aquilo que temos falado, porque existe poder nas nossas palavras. Se eu começo a liberar palavras e eu tomo cuidado com aquilo que eu estou falando, não, espera lá, eu não vou mais declarar essas palavras. Eu vou começar a declarar outro tipo de palavras. A situação começa a mudar. Talvez aquele momento de angústia que você está vivendo, eu tenha já experimentado algumas vezes. E nem sabe como lidar, como resolver. Se você mudar as palavras que você tem dito, com certeza vai mudar a situação que você tem vivido. Por isso a Bíblia nos alerta, cuidado, cuidado. E traz uma comparação tão extensa para a gente ver que pode mudar através da mudança das minhas palavras. Há poder na palavra de Deus? Com certeza há. A palavra de Deus ela é poderosa. Ela é poderosa. Mas existe poder também na palavra que eu declaro, nas palavras que eu declaro todos os dias. Eu quero com isso incentivar você a reparar nas palavras que você tem declarado e mudar algumas vezes palavras que têm saído desapercebidamente. Nós nem percebemos, nos acostumamos a falar aquelas palavras e eu posso mudar, eu mudo o jeito de falar e com certeza vão mudar as consequências daquilo que acontece na minha vida. Mas é dessa forma. A Bíblia vai nos mostrando, vai nos revelando padrões que eu posso colocar em prática, sabendo que muda a minha vida. A Bíblia é transformadora por causa disso, porque eu coloco em prática ela, dia a dia, e eu vou experimentando as mudanças. Aliás, todas as pessoas que estão à volta vão experimentar. As pessoas vão reparar, é verdade, você tem mudado as tuas palavras, o teu jeito de falar, e é assim que é para ser. E quanto mais eu colocar em prática a palavra de Deus e mudar as minhas palavras, a forma como eu digo, certamente o fruto que eu vou colher será diferente. Amém?